Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos ter a defesa de TCC do aluno Vitor Hugo, no curso de especialização fotovoltaica, realizado pela Universidade Federal de Viçosa. E a defesa vai ser separada em 3 etapas. Na primeira etapa, o aluno vai apresentar o trabalho e essa etapa vai ser logo seguida pela deliberação da banca, que eu agradeço a presença da professora Daiane Mendonça e do professor William Amorim. Em seguida, a gente vai ter a terceira etapa, que no caso é a averiguação da aprovação ou não do aluno, que os 2 membros da banca vão poder realizar a aprovação ou não dele. Caso ele não seja aprovado, a gente realiza uma segunda defesa com as alterações que forem necessárias para ser aprovado. Com isso, eu agradeço a presença de todos e Vitor, pode iniciar a sua apresentação. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Eu sou Vitor Hugo, sou engenheiro eletricista, sou físico também. Fiz a engenharia elétrica aqui pela UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. Fiz licenciatura em física pela UNEMAT, da Universidade de Mato Grosso. A apresentação aí, tudo bem, pessoal? Só para a gente deixar alinhadinho, consegue enxergar aí tranquilo? Se puder colocar só em tela cheia. Perfeito. Aí, ok. E já há algum tempo eu venho tentando melhorar aí, vamos dizer assim, que entendo que a gente nunca vai parar de estudar a nossa área, e adentrei bastante nessa área de energia renovável quando da minha saída da Energisa, trabalhei um tempo na Energisa, então consegui a aprovação em um concurso aqui do Estado, hoje sou engenheiro do Estado, e lá no Estado acabei desenvolvendo aí bastante essa área. De energia renovável, principalmente falando de energia fotovoltaica, e dei aula há algum tempo no Senai, onde foi possível eu fazer alguns cursos já pelo Senai, em Salvador, Recife, Santa Catarina, e desde então eu venho melhorando um pouco mais nisso aqui, e me surgiu essa oportunidade, então, de conhecer esse curso oferecido, né, pela Universidade de Viçosa, e aqui estamos. Nesse sentido, hoje, eu quero tratar aqui de um sistema fotovoltaico que eu desenvolvi aqui mesmo, em Cuiabá. É um sistema de 7,7 quilowatts, onde eu já venho fazendo há algum tempo também alguns projetos, diria que estou na casa de centenas, mas agora, de um tempo para cá, eu diria uns 3, 4 meses, eu estou executando também. Não posso ter CNPJ, mas eu tenho uma parceria com um ex-aluno meu, inclusive, e estamos numa parceria de executar algumas obras. Então, essa aqui é uma obra que eu fiz o projeto e a gente executou. Pegando aquilo que a gente já vem tratando, a análise do local de instalação, o dimensionamento do sistema como um todo, a viabilidade, o projeto, tudo que envolve a chegada, né, da conclusão de um sistema fotovoltaico. É o interessante que eu já venho trazendo alguns conceitos e vejo ser sempre fundamental a continuidade dos estudos, e eu vinha fazendo, e a gente vai tendo mais segurança. O curso, inclusive, me proporcionou bastante quanto à segurança nos cálculos que eu já via fazendo, onde aqui, quando a gente fala de uma análise do local de instalação,
a gente parte, né, de uma fatura do cliente, a gente conversa com o cliente ali para saber se tem aí uma futura expansão de cargas. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que, num primeiro momento, se a gente pegar o histórico desse cliente, nós teríamos algo ali em torno de 715,23 kWh de consumo. E até uma colega de trabalho, a gente conversando, e ela falou na possibilidade de utilizar um pouco mais, até principalmente o ar-condicionado, porque ela tem na família a avó, que é doente, então ela falou, pretende usar um pouco mais o ar-condicionado. Então, a gente chegou em 1.000 kWh dentro daquilo que ela estava conversando. Então, optamos por fazer um sistema aí para atender 1.000 kWh. Interessante aqui nesse consumo dela, que teve ali agosto e julho, ali, se a gente observar, tivemos valores até um pouco mais baixos que a média, e a gente conversou a respeito disso também, e ela estava me dizendo que, principalmente em momentos que choveu mais aqui, ou algo nesse sentido, ela sempre ficava desligando os equipamentos dela. Então, justifica aí alguns meses que foi mais baixo um pouco esse consumo. Mas, então, nesse sentido, a gente teve a ideia de fazer, então, um sisteminha para 1.000 kWh. Aqui nós temos a localização do sistema. É um bairro aqui dentro de Cuiabá, a grande Morada da Serra, dividido em vários CPA. O CPA é de Centro Político Administrativo mesmo, pessoal, só para a gente entender onde é esse bairro. Fica dentro da grande Morada da Serra, dividido em CPA 1, 2, 3, 4. Lá eles queriam, inclusive, a emancipação de tão grande que é o local. Fui até o local, peguei as coordenadas, teve aquela visita técnica que a gente geralmente faz. E essa era uma situação onde nós tínhamos um padrão antigo, que era, inclusive, monofásico. Monofásico aqui em Cuiabá, ele é em 127, tá, pessoal? E aí a gente fez a substituição do padrão dela, a gente instalou um novo, conforme já as normas técnicas aqui da concessionária local, que é a Energisa MT, e nós deixamos, então, com o padrão B2 aqui para a gente, que é um disjuntor geral de 50 amperes. Só para a gente ficar dentro, então, do que a gente iria instalar de inversores, que era ali um soles de 7,7 kW. Aqui está a vista frontal da residência dela. Repare ali que tem um sobrado logo na lateral, e a gente fez até um estudo quanto a onde poderíamos instalar esses módulos, né, de forma ali a não sofrer, pelo menos de forma significativa, com os possíveis sombreamentos. Então, a gente teve essa visita técnica, fizemos ali esse levantamento desse telhado que está aí na frente. No fundo, nós tínhamos mais espaço, e ela, inclusive, nos pediu também para que, na hora da execução, ocupássemos esse telhado e um telhado de uma parte do fundo da casa dela. E foi uma situação onde a gente dividiu, depois a gente vai ver até como ficou isso, a gente dividiu em duas MPPTs, de forma que nós colocamos 9 módulos em uma MPPT e 6 módulos em outra MPPT. A gente vai ver isso mais para frente. Aqui a gente tem também uma foto da localização de onde nós deixamos o inversor. A gente instalou ele na área mesmo ali do cliente, facilitando, inclusive, já estava próximo ali onde ficaria o medidor, o quadro geral dela, então ficou um local bastante interessante também para a gente fazer a instalação.
As perdas, esse é um ponto bastante interessante quando a gente trabalha pensando no que a gente pode ter ali de perdas pela temperatura elevada. Aqui a gente precisa considerar isso. A gente sabe que os ensaios ali dos módulos, principalmente, né, são realizados em 25 graus Celsius. Então, nesse sentido, aqui a gente tem esse fator de perda, a gente tem os possíveis sombreamentos. Nesse caso aqui, a gente entendeu que teríamos apenas com caráter natural. A gente teve esse cuidado para não ter, por exemplo, aquele sobrado que poderia influenciar as próprias sujeiras, o cabeamento. E, de uma forma geral, eu já tenho trabalhado assim, pessoal, e trabalhando com 20% ali de perda, já incluindo de uma forma que a gente gosta de chamar de conservador, pensando nas perdas, trabalhando aí, então, com 20%. Tem funcionado bem, isso que a gente tem feito aqui. É claro que os estudos, a gente aprofundando nisso, a gente pode ter aí outras situações que nos remetem a pensar diferente disso, mas para esse caso específico aqui, a gente trabalhou com essa perda. Então, para os módulos fotovoltaicos, eu utilizo o Cresesb, pessoal. Então, aqui a gente trabalha com Cresesb, e para todo o Mato Grosso é em torno aí de 5 horas e alguma coisa. Então, a gente trabalhou com 5,14 para esse projeto, e é o que a gente trabalha para a grande maioria aqui dos projetos, de Mato Grosso, pelo menos, com 5,14 kWh por metro quadrado dia, que é o que traz lá da Cresesb, dados do INPE. Então, a gente tem trabalhado com esses dados. O módulo a gente utilizou dessa marca Ryzen, tem outros que chamam mesmo de Ryzen, eu trato como Ryzen, na potência de 550 watts. E aí a gente traz aí a eficiência, a área do módulo, né? Essa corrente e tensão, circuito aberto. E aqui um ponto muito interessante, a meu ver, que eu me lembro aí que tínhamos módulos, né, com potências bem mais baixas que nós estamos utilizando hoje, né? Eu peguei ali com 340 watts pico, enfim, muito abaixo de 500 watts, vamos tratar assim. E aí a gente pensava na eficiência, onde tínhamos ali algo em torno de acima de 17% eram os considerados bons, e praticamente teve um aumento da potência dos módulos e bem compactos em termos de área. A gente tem uma área hoje, esse, por exemplo, aí de 550 watts pico, com 2,612 metros quadrados, e esses com as potências mais baixas, nós tínhamos algo próximo aí a 2 metros quadrados, e nesse sentido nós temos a maioria, pelo menos hoje que eu tenho trabalhado aí, que eu vejo, mais de 20% de eficiência no módulo, que já tem ajudado quando a gente fala do sistema. Então, aí, para os sistemas fotovoltaicos, esses módulos, a gente trouxe aqui que o consumo médio que nós vamos precisar ter para alcançar os 1.000 kWh, em torno de 33,33 kWh dia. Os cálculos, então, para sabermos aí a quantidade de módulos necessários, aqui eu consolido aquilo que eu já vinha fazendo, trazendo aquilo que eu vinha aprendendo, sempre aprendendo, né? No curso trouxe
um cálculo que é muito parecido com o que eu já fazia, mas eu pude, então, consolidar a minha segurança, porque a gente já trabalhou com 15 módulos, e fazendo os cálculos aqui, baseado naquilo que o curso me trouxe, eu vejo que realmente faz sentido o que eu já vinha fazendo, e trabalhando aqui com... nós temos aí eficiência do módulo, a gente tem a área do módulo, a irradiação média, as perdas. Eu digo aqui que eu não utilizava praticamente essa questão da área do módulo, eu não considerava isso quando eu fazia os meus dimensionamentos. E o rendimento do módulo, eu também não considerava isso. Entendo que, sendo agora mais criterioso nos cálculos, né, entendendo essa importância, eu fico mais seguro em fazer esses cálculos e chegar aqui de uma forma mais tranquila quanto ao número de módulos que eu já havia chegado e que eu confirmo aqui nos 15 módulos, que é o número que foi utilizado, então, lá na prática também. O inversor segue também, eu segui uma linha de dimensionamento e consolido aqui também. Quero deixar sempre isso bem enfatizado, que a importância, né, da gente ter essa segurança. Eu gosto de chamar de segurança quando a gente trabalha os cálculos. Então, confesso também que era uma situação que, quando a gente vai dimensionar o inversor, eu não levava muito em consideração essa questão de a potência do inversor ser maior que a potência do arranjo, a corrente do inversor maior que essa corrente, sempre pensando nessa questão de um versus o outro, maior, menor, tratar a corrente de curto-circuito, não era uma grande preocupação minha, pessoal, mas olhando para a questão da segurança, vejo a importância claramente, né, de se fazer isso, e chamo a atenção também para o datasheet do próprio fabricante, que mesmo que esses cálculos, a gente olhando aqui, o Soles, por exemplo, se eu olhar no datasheet, ele traz lá informações importantes quanto a corrente, se eu posso trabalhar com uma corrente, ainda que a corrente da minha string seja maior que a entrada, aí o datasheet lá vai trazer informações do tipo, não, ainda que a corrente seja maior, pode-se trabalhar com a corrente maior aqui de entrada. São coisas que eu não tinha preocupação, vi a importância disso e consolido também aqui quanto ao dimensionamento do inversor. E esse inversor que a gente utilizou lá na prática, que foi um de 7.7, atende tranquilamente um sistema para 1.000 kWh, mas eu deixo também aqui essa ressalva de que eu tratava muito como a plataforma, vamos chamar assim, de um fornecedor. Ele trazia aquilo, eu preocupava muito aqui com a tensão, principalmente de entrada do inversor, e muitas vezes observava que tinha sim uma corrente maior ali da minha string em relação à entrada do inversor. Ficava ali um pouco preocupado com isso, mas de qualquer forma, pela prática, a gente via que atendia, mas não era algo que me deixava seguro. E posso dizer que tem essa segurança, então, hoje, de estar mais pronto a observar o que diz um datasheet, por exemplo, e ficar tranquilo quanto aos dimensionamentos. Então, foi utilizado aí um inversor de 7.7 kW da marca Solis. Ok, ok.
As proteções, então, como um todo, aí é mais corrente e tensão mesmo. Minha preocupação sempre foi mais voltada à tensão e corrente. Projetos pequenos, muitos aqui nem utilizam a string box, por conta de situações que a norma mesmo permite, mas aqui, como um todo, eu tenho usado as proteções CC e CA, tá, para as string box, trabalhando principalmente com os DPS e disjuntores. Mais essas proteções que a gente utiliza aqui, mesmo porque eu tenho feito muitos projetos pequenos mesmo. Sempre referenciando essa questão dos dimensionamentos, né? Então, só trouxe aqui uma tabela que a Numbay, por exemplo, traz quanto a corrente, né, que suporta aí um condutor, quanto então a gente pode estar trabalhando para dimensionar aí um disjuntor. Então, a gente tem esses cuidados para estar respeitando o que os fabricantes nos trazem também. O aterramento, aqui, pelo menos pela Energisa MT, eles pedem os monofásicos e os bifásicos para utilizar apenas uma haste para o padrão, e para os sistemas aqui, 3 hastes é suficiente para a Energisa, não suficiente, talvez, para garantir que nós tenhamos um bom aterramento, já visto que a gente precisa ter uma medição com um termômetro para a gente garantir que realmente se tenha no local um aterramento bom, um aterramento seguro. Mas, de uma forma geral, para a questão dos projetos, estamos utilizando aí 3 hastes. A redução do consumo, eu nunca tive dúvida quanto a isso, pessoal. Quando a gente fala em redução, principalmente na hora final, que vai ter economia, às vezes, não tanto igual sempre eu entendia que o pessoal falava em 100%, mas 100% eu já entendia que é um número fora de cogitação. Então, percebi que há sim uma economia, e depende aí muito da questão também dos financiamentos, os retornos, para que esse payback futuro seja mais rápido, então, para o cliente. Mas, em sua maioria, a gente até fala isso um pouco mais para frente aqui, tratando já da análise de viabilidade econômica, quanto às manutenções, hein, como limpeza, trocas de equipamentos que possam vir a acontecer. É algo ainda, acredito aí que tenha acontecido pelo que a gente tem feito, de pelo menos 80% a gente tem chegado aí de economia. Então, nesse fluxo de caixa que foi estudado, mostra ali em torno de 6 anos o retorno de um sistema como esse. Esse aqui foi financiado, pessoal. É um sistema, então, que a gente entende que vai ter um retorno, aí, um payback em 5 para 6 anos, deve acontecer esse retorno. Aí está o projeto elétrico. Eu fazia o projeto elétrico tanto unifilar quanto multifilar, mas hoje aqui, pelo menos, só unifilar já é suficiente. Eu tenho feito já há uns 4 meses para cá projetos somente unifilar, que é o que a Energisa aqui pede para a gente. Só unifilar já é suficiente. Aqui está o nosso projeto, então, executado, instalado, 9 módulos ali, aquela parte da frente, e 6 módulos que a própria cliente pediu para instalar lá no fundo, umas telhas bastante velhas, e já era uma área lá, ela falou que nem tinha problema de qualquer forma, então a gente tirou uma foto assim que a gente executou, e ela depois trocou essas telhas aí, já era alinhado com o cliente também. Pessoal, nesse sentido, eu já encerro, então, para dizer que
vale a pena, sim, toda a parte dos estudos, e a energia fotovoltaica tem me retornado possibilidades de não só assim profissionalmente, mas também de consolidar os meus conhecimentos. E estava até falando mais cedo, William, para o Diário, para a professora Daiane, que chegou o meu material hoje, já devo instalar semana que vem. Aqui aumentou muito a questão do meu consumo também de energia, e agora tenho instalado vários por aqui, cada vez mais seguro. E agradecer vocês aí pela oportunidade. É isso da minha parte, pessoal. Muito obrigado pela apresentação, Vitor. Foi uma apresentação com bastante questão da sua evolução durante o curso, né? E várias coisas que, né, se acabou abrindo o mundo. E, bem, essa é a nossa primeira etapa da defesa. Agora a gente vai seguir para a segunda, que é com relação aos comentários da banca. Inicialmente eu vou pedir para a professora Daiane Mendonça poder realizar seus comentários. Isso. Novamente eu agradeço pela sua participação, Daiane. E a palavra é sua. Beleza. Obrigado, Diário. Primeiramente, eu queria parabenizar aí o Vitor pela apresentação, tá? Gostei de que você comentou de coisas que às vezes você não fazia, que hoje você percebe a importância que é de fazer os cálculos, né? Gostei também do seu trabalho, tá? Você foi bem direto ao ponto, mostrou só as coisas essenciais mesmo no trabalho. Tem alguns comentários que eu deixei marcado no texto, eu vou te mandar, mas eu vou passar direto aqui, tá? Vai ser mais alguns questionamentos mesmo que eu vou te fazer, tá? Eu não sei se você acha melhor você colocar o seu texto aí, não sei se você tem ele disponível, só para o pessoal que estiver acompanhando depois. Você quer o TCC ou a Se você apresentação? puder colocar aí. Isso. Só porque aí eu vou falando a página e você pode ir mostrando aí pro pessoal, tá? Perfeito. Deixa eu só me localizar aqui. Vou começar pelo meu último comentário que eu tinha feito aqui no texto. Na verdade, eu me perdi, mas enfim, achei. E pelo que eu entendi, esse projeto você já foi realizado, né? Sim. Então, eu acho interessante você começar o seu texto seja falando essa informação, que esse projeto já foi implementado, então você está só trazendo aqui a memória de cálculo que foi realizada, né? Então, eu acho que é legal você colocar essa informação no início. E lá no final, depois que você apresentou a análise de viabilidade econômica, eu achei que ia ser legal se você tivesse a informação do consumo que está lá hoje, né? Porque geralmente dá para você acompanhar, né? O consumo que está tendo ao longo dos meses, só para você comparar com o cálculo que você fez, né? Para ver se está gerando o que você imaginou que ia gerar, né? Perfeito. Em relação a esse ponto aí, eu até pedi uma fatura. Veio uma fatura nova, mas a conta dela está zerada, que ela tinha uns problemas com o pagamento. E conta zerada ficou meio esquisito. Embora Sim. mostrou lá mostrou que tinha um consumo de 617 kWh e teve uma injetada também lá de 617 kWh, mas não está claro, porque eu estou entendendo que essa fatura está com algum problema. Aí ela tem resolvido isso, mas sim, vou trazer isso. Não, beleza. É que eu acho bem interessante essa informação. Assim como você comentou na apresentação, você falou que que teve que trocar o padrão, né, de entrada. Perfeito. Eu acho interessante você colocar essa informação também no texto. Na hora que você apresenta lá a foto do disjuntor, aí se Perfeito. você puder colocar essa informação, você não precisa preocupar em anotar, não, que está anotado no meu documento que eu vou te passar, tá? Só Perfeito. para ficar mais fácil. Mas se você colocar essa informação, eu acho que ia ser interessante, né? Porque é algo que teve que modificar no projeto. Perfeito. Ok. Deixa eu só ver qual que é o próximo ponto. Tá.
Em relação aos 7,7 kW, que está até no título, pelo que eu entendi, esse 7,7 seria quilowatt pico, né? Então é a potência CC que você calculou. Esse 7,7 ele é Ou é a potência do inversor? Do inversor. 7,7 kW é a potência do inversor. Tá, então dá uma olhada no seu resumo, porque em algum momento do seu resumo você fala que é a potência de pico. Aí dá a entender que é a potência de pico considerando os 15 módulos. Tá bem. É no seu resumo que tá essa parte, quando você fala que tem 15 módulos. Isso, você fala que é aproximadamente a potência de pico. Aí quando eu li isso aí, eu fiquei na dúvida se era a potência CC ou CA que você estava colocando lá no título, tá? Ok. Ok, agora já lá no capítulo 1, na parte da análise do local de instalação, você até comentou na apresentação igual no texto e eu fiquei com um pouco de dúvida, né? Você fala que você mostra que os meses de agosto e julho lá foram os meses com menor consumo. Só que você fala que isso daí é por causa do período chuvoso. E para mim eu não concordo, porque inverno para mim não é período chuvoso, né? Não sei se aí no Mato Grosso tem costume de chover nessa época. Aqui é só quente, como a gente fala aqui, né, em Cuiabá. Aqui ou tá calor ou tá chovendo. Não tem 4 estações aqui, não. Entendi. Então, aqui pode acontecer de qualquer mês desse aqui, que hoje, esse mês, esse ano, foi quente, ano que vem chove. Então, Entendi. aqui é meio que assim mesmo. Pode acontecer. Então, beleza. É estranho mesmo, mas aqui em Cuiabá, Mato Grosso, como geral, é assim. Ou é quente ou chove. Não tem tempo. Porque eu fiquei até imaginando se era por causa que às vezes usava menos o ar-condicionado, mas... Aí foi isso que ela disse, que como teve, né, um período chuvoso, ela economizou bastante desligando, principalmente o ar-condicionado, que lá o principal vilão dela é realmente o ar-condicionado, que é praticamente 24 horas por conta da avó, que é a camada. Entendi. Não, beleza. Deixa eu ver... Tá. Aí você comentou do ar-condicionado, minha dúvida tá aí também, tá? Você falou que teve uma expansão de carga devido a uma utilização de um tempo maior aí dos ar-condicionado. Aí eu queria só que você tivesse como colocar no texto como que você calculou esse valor, né? Quantas horas a mais você considerou no uso do ar-condicionado, se foi todos os meses do ano que aumentou esse uso ou só em alguns meses, né? Só para fazer uma estimativa mais ou menos para chegar nesses 1.000 aí que você considerou Perfeito. do consumo. Tem 2 pontos aqui, tá? Tem a questão dos ar-condicionados, que ela disse que certamente iria utilizar um pouco mais, e também o valor que ela pretende pagar no máximo de energia. Então, eu tive que usar esses 2 fatores aí. Ela não queria, assim, por exemplo, passar de R$ 1.200, exemplo, entendeu? Então, teve uma situação que a gente pensou também algo para não ficar muito alto ali. Teve uma situação assim também. Mas eu coloco também. Não, beleza. Tá. Tem uma frase que está aí antes da tabela 2, que você fala que o projeto da UF é viável economicamente com essa expansão. Eu acho que não tem necessidade de você trazer essa informação agora, né? Às vezes você comenta no final do texto, você apresenta que com a expansão de carga, esse projeto foi viável, né? Porque a pessoa nem leu o seu texto ainda, às vezes nem é viável o projeto, né? Então, Perfeito. quando eu vi isso daqui, eu acho que é melhor estar lá no final, né? Perfeito. Ok. No capítulo 1 ainda, que você apresenta lá o local de instalação do inversor. Depois da figura 5, tem um capítulo aí que você fala da melhor área de instalação aí dos módulos. Aí você já apresenta a quantidade.
Só que você não mostrou o dimensionamento ainda, então acho que você poderia tirar essa informação aí dos 15 módulos. Porque você não mostrou o dimensionamento ainda, né? Então, às vezes, você coloca essa informação depois que você fizer o dimensionamento. Só para ficar na coerência legal em relação ao que você adotou no texto, né? Agora, no capítulo de dimensionamento, na parte que você calcula a quantidade de energia gerada por um módulo, aí tem uma equação lá que não é perdas no sistema, tá? Seria eficiência. Essa equação 2. Você pode até ver que você usa 80% no cálculo. Então, não seria as perdas, seria a eficiência. Só está escrito na equação 2, está escrito errado, mas você calculou certo, né? Isso é importante. Perfeito. Deixa eu ver. Tá. Agora, em relação ao dimensionamento do inversor, tá? Você tem que tomar cuidado, porque você calculou a potência do arranjo e deu 8,25 kW. E você foi lá embaixo e falou que a potência do inversor era menor do que a potência do arranjo. Só que esses 7.700 watts aí que você colocou do inversor é a potência CA. Se você olhar no datasheet dele, a potência CC é maior que esses 7.700. Então, na verdade, a potência do inversor, a potência CC, ela é maior que a potência do arranjo, tá? Vou só verificar isso. E agora uma dúvida que eu fiquei, tá? Por que ele apresenta dois valores de corrente, 12,5 e 25, eu acho, lá no inversor? Isso aí vai ser uma questão... Eu preciso só confirmar no datasheet, mas certamente é porque ele traz uma MPPT para você trabalhar com apenas uma string em série, e entendo que a outra ele te abre para você, caso fizer um paralelo, fizer na outra string. Creio que é isso, né? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Não sei, você tem o datasheet aí? Está lá no final, temos o datasheet dele. Quando eu tenho um datasheet dessa forma, pelo menos eu tenho trabalhado assim. Ó. Se eu tiver que fazer aqui uma MPPT com duas strings, por exemplo, em paralelo, eu faria isso na segunda MPPT. Uma eu trabalharia com apenas uma string em série, a outra, se eu tivesse que fazer um paralelo, eu faria para a segunda. Essa informação eu trabalho assim, mas eu... Você vai estar com duas strings também, né? Uma com 9 módulos e uma com 6. Nesse caso, eu trabalhei eu trabalhei com duas MPPTs, uma com 9 É isso que foi minha dúvida, se esse 25 aí seria o valor de corrente limite dessas duas entradas, né? Porque se for 12,5, tá abaixo, né? O limite da entrada do inversor. Se alguém quiser contribuir aí também, tá, pessoal? Mas para a corrente aqui, esse datasheet do inversor fala que eu posso trabalhar com uma corrente maior que a da string dos meus módulos. Mas é porque você não colocou essa parte, eu ia até te falar. Você comenta isso lá no texto, mas eu não encontrei essa parte aí no anexo, que fala dessa corrente. Aqui, ó. É permitido que a corrente do arranjo tal seja superior à máxima da corrente. Mas quanto superior, né? Essa informação eu não vi nem no datasheet aqui, Daiane, por exemplo. Realmente, entendi. É uma informação que não sei também dizer, vou até olhar outros datasheets que eu não encontrei quando... Primeiro,
nem todos os datasheets traz essa informação aqui, pelo menos eu não vi. Se isso, por exemplo, quando não traz, se realmente ele já limita naquilo que ele está tratando, né? Por exemplo, 12,5 amperes. Se ele não trazer essa informação aqui em algum lugar, que é permitida a corrente do arranjo, eu devo considerar sempre os 12,5, por exemplo, ampere. E se, igual está falando esse aqui, não, é permitido, não deveria ter no datasheet aqui uma informação de quanto, é uma dúvida que eu tenho também. Aí você só tenta dar uma olhada, às vezes, em algum outro material, se tem informações desse fabricante. Tá bem. Para complementar aí no. Vou olhar sim. Posso até ligar, inclusive, né, para saber disso. Né? Quanto? Sim. Vou ver, vou atrás dessa informação, sim. Não, beleza. Agora na parte da proteção CA, na parte do DPS, tá? É porque eu acho que você poderia usar um DPS de 175 volts. Você usou de 275? Esse é porque já tínhamos aqui, tá? Ah, tá. Ok. Você pode só colocar um complemento, então. Tá falando bem. Isso na frente? Tá bem. Esse é porque esse especificamente que já tinha aqui, sabe? Aí a gente usou ele mesmo. Foi isso. Não, excelente. Tá. Ok, tá. Continuando aí na parte do projeto do disjuntor, faltou você terminar o cálculo do disjuntor, né? Você fala, como será visto na seção 2.5, a corrente de projeto é 31,8 amperes. E para este valor, um cabo de 6 milímetros é adequado. Faltou você terminar o cálculo e achar qual que era o disjuntor que se adequa aí, se é o de 32 amperes, se é o de 40. Aí faltou você terminar esse cálculo, tá? E apresentar aí no texto. E se eu não me engano, lá na frente está 10 e não 6. Então, você confere isso também, tá? Porque esse aí é o lado CA. Então, você verifica se lá não está 10 no cabo. Tá, mas de qualquer forma, se pensando, né, numa corrente de 31,8 ou até 40, vamos colocar até 40 amperes, os 6, mesmo 6 milímetros quadrados estando adequado, tudo bem usar um 10, perfeito? Um 10 o quê? Milímetros quadrados, falando em condutor, né? Assim, sim. Vezes, mas aí provavelmente vai afetar o disjuntor, tá? Se você usar o de 6, provavelmente não dá para você usar o disjuntor de 40, por exemplo. Então, você dá uma olhada nesse cálculo. Da coerência do cabo com o disjuntor. Ok? Perfeito. Deixa eu ver. Agora, na parte do dimensionamento do cabo CA. Você calcula pelo critério lá da amplacidade, você chega em 6 milímetros quadrado, e você vai para o queda de tensão e você calcula a impedância aí do cabo. Só que você não termina o cálculo, né? Você teria que olhar num datasheet de um fabricante de cabo, por exemplo, e ver qual que é a bitola do condutor que tem essa impedância aí que você calculou, tá? Para você terminar o cálculo aí utilizando o método da queda de tensão. E com isso você escolhe o cabo que você vai usar, né? Mas faltou essa parte de determinar aí qual cabo que tem essa impedância aí que você calculou. Então você pode olhar mesmo na folha de dados de algum fabricante, olha na coluna lá de impedância e você determina o cabo, tá? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Agora, já lá na parte da análise econômica, tá? Eu acho que tem 2 pontos aí que eu fiquei em dúvida.
O primeiro é no custo da mão de obra, porque você fala que considerou R$ 1 por watt. Só que o seu inversor é de 7.700. Então, eu fiquei na dúvida por que você não considerou 7.700 de mão de obra. Porque aí, no caso, se você considerar 4.000, você está considerando menos que R$ 1 por watt aí nas despesas com mão de obra. Seria no item 3.2. Isso, custo mão de obra. Você considerou R$ 1 por watt, então daria um custo de mão de obra de 7.700. Então, às vezes, ou você fala, ou você considera um valor menor ali do que R$ 1 por watt, né? Perfeito. Outra coisa que eu fiquei em dúvida é que na sua apresentação você falou que foi financiado, só que no seu capítulo de viabilidade econômica está falando, né, que o cliente pagou à vista. Aí eu só queria saber qual que ficou mesmo no fluxo de caixa, né? Se você considerou financiado ou não. Bom, assim, né? Para nós que estamos recebendo, né, foi à vista, né? Não teve. Porque tem algumas situações que a gente, digamos, fala para o cliente pagar o material, e aí o nosso pagamento fica em parcelas, né? Entendi. Aí, nesse caso, para nós, ela pagou tudo à vista, mas ela mesmo financiou uma parte disso aí. Para ela pagar. O nosso veio à vista, mas ela, enfim, financiou uma parte disso aí. Entendi. Eu acho que é o último comentário agora. Que você fez a análise financeira para 10 anos, correto? No seu fluxo de caixa aí. Só que você considerou uma troca no inversor no 10º ano. Então, se eu fosse você, eu faria análise por 20 anos, então. Você já trocou o inversor? Ou você faz a análise até o 10º ano sem considerar a troca do inversor, entendeu? Você está trocando no último ano, vai piorar aí sua análise financeira sem necessidade, entendeu? Perfeito. Aí você considera 20 anos ou você tira essa troca do inversor, entendeu? Entendi. Beleza, então. No mais, eu queria parabenizar novamente, tá? Vou mandar o texto por e-mail com os comentários que às vezes comentaram no texto e tal, mas no mais, queria te parabenizar. Agradecer novamente aí o Diuari pelo convite e retorno a palavra. Muito obrigado, Daiane, pelos comentários. A gente vai tomar mais cuidado em relação a algumas descrições no texto, né? Fazer as alterações do valor, especialmente reconsiderar essa questão do cabo, né? Que em um momento está dizendo 6 milímetros quadrados e no outro 10. E, novamente, muito obrigado pela participação e pela contribuição para o trabalho. Agora eu gostaria de chamar o professor William para poder fazer os seus comentários e, novamente, eu agradeço pela sua participação. Pessoal, então, boa tarde novamente para todos, né? Inicialmente, gostaria de agradecer o convite por parte do professor Diuari, para poder estar dando uma contribuição aqui no trabalho do Vitor. Parabenizar também, Vitor, pela sua apresentação. Você estava bem tranquilo, né? Você foi na contramão, porque geralmente a gente verifica, então o pessoal costuma ficar bem nervoso, mas você estava bem tranquilo na sua apresentação, você falou com bastante propriedade, né? Então, parabenizar. Em relação ao seu texto, assim como a professora Daiane disse, né? Eu vou encaminhando para você depois, ok? Os principais comentários aqui que eu identifiquei. Alguns são em relação à escrita, né? Não vou estar comentando aqui, vai ficar disponível para você depois se implementar. E boa parte também dos meus comentários, a professora Daiane já identificou essas questões aqui com você, então eu vou tentar ser um pouco mais breve, beleza? Na parte inicial aqui no seu resumo, eu acho interessante você falar um pouco sobre o que você verificou na parte da viabilidade financeira. Então, pode discutir a questão da TI, né, do payback, quanto que deu para mostrar de fato que o seu sistema vai ser financeiramente viável. Então, só para destacar isso para o leitor, então, acho que no resumo, cabe você inserir essa informação, né, e corrigir ali em relação à potência também, que não é igual a questão da potência de pico, né, que a professora Daiane falou, ok?
Já no capítulo 1, você faz essa discussão em relação aos meses, mas assim, para o leitor isso não ficou nada claro no sentido de que o que isso tem a ver com o consumo, né? Então, depois você acabou aqui comentando com a professora Daiane, que é em relação à questão do uso do ar-condicionado, mas assim, essa informação tem que estar casada justamente no texto, entende? Então, a justificativa ali, a princípio, não está dando essa ideia, então eu sugeri você reescrever esse parágrafo para justamente justificar de uma forma bem mais clara para o leitor. Tranquilo? Perfeito. Outro ponto também é você basicamente definir como que chegou nesse valor aí da expansão de carga, né, que a Daiane comentou com você. Eu acho que é legal você fazer alguma continha, estabelecer algum ar-condicionado, BTU dele, a potência, quantas horas do dia vai utilizar, e mais ou menos chegar nesse valor de 1.000 aí só para justificar. Perfeito. Outro ponto também que eu acredito que seja um pouco crítico no seu texto e que seja legal você tentar padronizar isso, né? Você fazer uma leitura novamente do texto todo, é meio que estabelecer um tempo verbal que você vai tratar. Vai um pouco também na linha do que a Daiane falou. Mas eu acho que é legal, desde o início, você já esclarecer que o sistema está implementado, ok? Que você vai descrever, basicamente, como que se deu o dimensionamento dele. Então, é interessante você, em todo o texto, né, sempre trazer essa ideia para o leitor que ele já está implementado. E isso no seu texto ficou bem confuso. Ora você fala que está implementado, ora você fala que vai ser implementado. Então, tem que tomar cuidado, principalmente em relação à escrita. Sugiro você fazer uma releitura, beleza? Principalmente adequar os termos verbais. Essa figura 2, Vitor, acho que não tem necessidade, sugeri você retirar ela, ok? A princípio, depois você mostra lá o local de instalação. Na figura 4, eu sugiro você recortar só a parte do disjuntor, mostrar a corrente nominal dele, que de fato é o que nos interessa. A figura 5, eu tinha até perguntado aqui se não tinha alguma figura de antes da instalação, mas assim, como a ideia eu acho que é você mostrar que o sistema já está implementado, então, na verdade, é basicamente ignorar esse comentário meu e adequar o texto, ok? Perfeito. No parágrafo abaixo dessa figura, você comenta a respeito da quantidade de módulos que vai ser instalado e principalmente por ser tecnicamente favorável à performance do sistema fotovoltaico, né? Você fazer essa divisão de 6 por 9. Por mais que você não dimensionou ainda, o que você quis dizer com tecnicamente favorável à performance? É voltado lá mais para o norte aqui, essas questões mais de posicionamento deles iriam favorecer e iríamos fugir daquele sobrado, né, que possivelmente teríamos ali um sombreamento. Então, Entende? é mais nesse sentido aí que eu quis tentar passar Tem a aí. ver com a disponibilidade da área do telhado também? No Tem caso, também, tem não também. seria possível, né, alocar tudo na mesma área? E teve um pedido dela mesma para colocar lá um pouquinho lá naquela arinha do fundo. Eu mostrei isso na Isso, última parte da apresentação. Ela quis que colocasse uns lá também. entendi. Aí eu só acho que esse termo ficou um pouco vago, aí você explica com mais clareza aqui para o leitor, beleza? Perfeito. Na figura 6 e 7, eu acho que seria interessante você indicar para onde que está o norte, né? Mostrar que, de fato, eles estão orientados na própria figura, você pode fazer essa indicação. Um ponto que eu achei interessante, Vitor, na figura 7, eu percebo que tem um pequeno espaçamento ali entre o telhado e os módulos, ok? Aquele espaçamento ali, meio que o módulo ficou um pouco para fora do telhado, é isso? Da minha percepção aqui? Ficou mesmo. Ficou mesmo. A princípio ainda não teve nenhum problema com questão de vendaval, porque geralmente não é uma boa prática, né? Você deixar uma parte assim, meio que exposta à ação do vento, porque ele pode justamente sofrer uma força de arraste, sabe? Nunca teve nenhum problema relacionado com isso, não, né? Não tive, não. E esse aí, especificamente, eu não sei se essa foto consegue mostrar bem isso, mas ela é a parte mais baixa aí da casa como um todo. Então, Entende? para todos os lados, ela está mais baixa.
Meio que tem uma barreira de proteção, né? Exatamente. Bom, estou entendendo que funcionaria bem em caso, né, de um Isso. possível vento assim, né? Mas não tivemos nenhum vento assim tão forte. Não conheço nenhum sistema aqui de nenhum parceiro, de amigos Entendi. que teve um problema assim. É porque geralmente não é uma boa prática, né, deixar essa exposição do módulo para fora da área de instalação, mas a depender do local, igual esse seu, aí, já que ele está basicamente cercado, né, pode ser que bloqueie boa parte da ação do vento. Mas eu só digo que a princípio não seria uma boa prática, mas para esse caso aí funciona, ok? Aí vocês tiveram que descer, Perfeito. porque tem uma chaminé ali, se eu não me engano, Tem uma chaminézinha ali. E tiveram que descer E isso as, tudo, né? e as telhas estavam bastante ruins também, sabe? Ah, tá, entendi. Então, aí a gente procurou fazer, né, de uma forma que... Mas esse caso aí, principalmente, é aquela chaminézinha que você está vendo ali, uma churrasqueirinha que ela Tá tem ali. certo. Fechando o capítulo 1, Vitor, na parte da análise do efeito de sombreamento e perdas, eu acho que seria interessante você pelo menos fazer uma análise do efeito de sombreamento, quantificar o percentual, porque igual essa região aí que ele está instalado, principalmente esse aí que tem 6 módulos, ele tem uma certa Uhum. limitação, né, pelo menos na parte inicial da manhã e na parte da tarde, em relação ao sombreamento, correto? Correto, correto, Então, correto. acho que seria interessante simplesmente fazer uma estimativa, por mais que no final você vá utilizar os 80%, que eu acho que é um índice justo, entende? Mas pelo menos quantificar só para o leitor ter mais ou menos uma noção ali da perda que você tem em função do local que ele está instalado, Perfeito, correto? sem problema. Já no capítulo 2, o que acontece? Tem aquela questão lá na equação 12, né? A Daiane identificou muito bem essa potência aí, de fato, a do inversor, a máxima, ele suporta. Eu olhei lá no datasheet seu, é 11 mil e pouco, então suporta aí com folga. Corrigir essa informação, que ficou errada, né? Na Perfeito. parte de proteção CC, você não conseguiu achar nenhum componente aí com tensões mais baixas, não? Já que você está com a range de 344 volts, você não conseguiu fugir dos de 1000 volts, não? Então, essa é uma questão mais, é quando a gente já tem aqui, sabe? Para a gente não Entendi. comprar outro. É só mais isso. Essa Ah, parte de tá. proteção, tá? Essa é Entendi. só Ia isso. calhar, né? Tá bem? Essa questão aí, os 175 volts, né? Ter uma tensão menor, mas especificamente nesse caso aí é porque muitas vezes já tem aqui e aí a gente já instala ele mesmo, Não, sabe? beleza. Qualquer coisa você pode ficar também dessa forma, não vejo nenhum problema, não. Ok? Já que a Tá tensão bem. é um pouco mais fora da faixa. Algumas variáveis, algumas equações aqui, você esqueceu de indicar a unidade, então tomar cuidado com isso. Qual tensão mesmo você esqueceu de indicar, né? No seu cálculo aqui do cabo CA, Vitor, eu fiquei com a dúvida, porque acontece? Você calcula a corrente nominal da 35 ampere, correto? Nós estamos aqui no Na CA. equação 18. Equação 18 é 35 ampere. Só que lá no seu cálculo do critério da queda de tensão, quando você vai substituir a corrente projeto, você joga 31,8. Essa corrente seria equivalente a quem? Na equação 20. Olha, isso aqui, sendo assim, bem transparente, eu não utilizava esses cálculos, tá, pessoal? Então, aqui com nós, no curso, eu tenho tentado também até aprimorar, né, e entender bem esses cálculos para eu estar trabalhando. Então, algumas situações que vocês estão até pontuando aí, mais por situações mesmo que talvez eu não tenha consolidado, né? Eu diria assim, bem aí onde que eu preciso trabalhar e chegar nesses valores. É uma coisa que eu preciso entender também melhor. Mas esse 31,8, eu trago ele lá do Eu acredito que esse projeto. 31,8 seja o 35 também, né? E lá no onde você Mas calcula o disjuntor, aqui vai ser isso mesmo, gente, que vocês estão falando aí. Esse 35. projeto
vai ser esse Eu fiz a 35 conta aqui que mesmo. vai dar um valor diferente, né? Da Aí, impedância. quando você calcula o disjuntor lá em cima, você também usa 31,8. Aí você teria que atualizar para esse 35, tá? Lá em cima tem um 38. Eu vou rever isso aqui, tá? Muitas vezes é só uma questão que eu não mudei, porque isso aqui a gente vai digitando, tá, pessoal? Pode ser alguma coisa assim, tá? Vitor, eu também não sei se você lembra, mas nos comentários eu pedi para você fazer alguma alteração que mudou essa corrente. Então pode ser que acaba Perfeito. ficando o valor antigo, Alguma tá? coisa. E acabou Eu passando. acredito que... Perfeito, pessoal. Eu acredito que muitas dessas colocações aqui nos nossos textos aqui é por conta de eu não ter mudado mesmo, tá, pessoal? Foi até falado pelo próprio Diwari e é alguma coisa que eu só não tenho mudado mesmo, tá bem? É porque Entendi. eu fiz um comentário com relação à corrente em algum ponto do texto e acaba faltou em algum momento mudar, né? Acabou passando depois. Perfeito. Por isso que tá isso. Várias das coisas que o Diwari pediu, eu fui mudando, né? Inclusive nessa questão do... no primeiro momento eu não tinha... Era uma outra potência desde aqui, né? Dimensionamento, você recorda? Estava colocando uma outra potência, a gente foi alinhando, né? Então às vezes a gente vai mudando aqui, pessoal, mas alguma coisa vai ficar para trás, tá bem? Mas, ok, tô ouvindo tudo que vocês estão falando e a gente trabalha assim, tá bom? Dando sequência aqui, Vitor, na parte da estrutura de fixação, acho que seria legal se você conseguisse tirar alguma foto mesmo da estrutura do sistema implementado. Não sei se você tem fácil acesso, né? Mas se conseguir, e se for possível, pelo menos indicar, né? Foto do próprio sistema, assim como você fez anteriormente. Beleza? Tranquilo, fácil acesso. Na sequência, na figura 12, você acaba utilizando duas representações para o módulo fotovoltaico na sua legenda. Então, lá na legenda, a primeira representação é do módulo, e lá embaixo você coloca uma outra representação também. Ah, perfeito. Então, meio que ficou, na verdade, você usou só a primeira lá de representação. Tá, tranquilo. Em relação ao diagrama de Unifly, não encontrei nenhuma inconsistência. Lá no capítulo 3, também verifiquei essa questão do custo da mão de obra, né, que a Daiane já comentou, então precisa atualizar. Na verdade, eu acho mais justo você utilizar a métrica de R$1 por cada watt, ok? Produzido, e atualizar o seu valor. Esse valor vai subir, na verdade. Eu acho que não é interessante você reduzir, não. Ainda mais no cenário que a gente está aí, né, de inflação até relativamente considerável, beleza? Perfeito. Nessa parte final do texto também, você cometeu alguns problemas de formatação. Isso daqui é bem tranquilo, depois você acaba modificando. Eu acho interessante, lá na finalização, Vitor, na tabela 4, quando você acaba justificando os valores de TI, VPL, payback, você faz a comparação aí com a Selic de 2021, né? Mas pega um dado aí mais recente, 2023, a média, pega a mediana, só para ficar mais atualizado. Tranquilo? Perfeito. No mais é isso, Vitor. Os demais comentários que não são relevantes, né, para eu comentar aqui, eu vou estar encaminhando para você por e-mail, tá certo? E novamente parabenizar pelo trabalho que você desenvolveu, por sua apresentação também. Você demonstrou aí bastante conhecimento em relação ao que foi desenvolvido, ok? Devolvo a minha palavra aí para o professor Diwari. Obrigada, Diwari. Como eu já tinha comentado, né, eu gostei muito do trabalho, da apresentação, do jeito que foi tratado, né, e ver que o projeto já foi instalado também, já traz uma força para o trabalho, né? Então, na minha opinião, eu considero o trabalho aprovado. Muitíssimo obrigado, né? E agora passo a palavra para a professora. Então, em virtude da apresentação do Vitor, né, da propriedade que ele demonstrou, acho que assim, o texto teve algumas pequenas inconsistências, mas não vai ser nada que vai mudar o funcionamento de uma forma drástica, né, nada que vai inviabilizar a proposta do Vitor, então são pequenas mudanças, outras adequações em relação à escrita, mas isso é sempre o que ele fazer, né, então, da minha parte também, o parecer é favorável pela aprovação. Obrigado. Pessoal, só quero fazer uma coisa. Desculpa. Eu quero agradecer muito aí a todos os professores, aproveitar os colegas, meu filho também, os colegas, a gente vem trabalhando e tem muitos conceitos que ainda não nos deixam seguros, e que hoje me preocupa um pouco mais, tá? Eu tenho utilizado muitas coisas que vocês trouxeram para a gente no curso, que tem me ajudado e dificultado um pouco, porque eu não estou ainda, digamos, seguro em tudo que foi no
nos passado, essa questão aí de trabalhar melhor, né? Um DPL que eu nunca trabalhava com isso. Então, hoje tem uma preocupação, de fato, e cada vez mais seguro quanto a isso. Mas, para fechar, eu tenho viajado, tá, com energia fotovoltaica, eu tenho projetos sociais graças à energia fotovoltaica. Então, tem melhorado muito a qualidade de vida aqui da minha família e eu agradeço bastante mesmo aí a vocês para consolidar. Inclusive, após a própria energia fotovoltaica tem pagado as minhas costas. Então, sai tudo dela mesma. É um retorno que eu quero deixar de feedback para vocês. É ela que está me trazendo todas essas condições. Obrigado. Muito bom, gente. Parabéns aí, Vitor. Continue firme aí na trajetória. Tá? Parabéns, Vitor. Até mais para vocês, gente. Boa tarde, tá? Obrigado. Tranquilo. Opa, fico sim. Não, tudo bem. Eu estou tranquilo quanto a isso também, porque a gente não vê muita coisa que eu não vi mesmo lá, tá? Realmente é só um... não, mas eu estou bem tranquilo, bem seguro disso aí que a gente tem feito, tá? E pode ficar tranquilo que eu tenho a minha coerência aqui profissional e eu tenho feito tudo bem dentro das coerências, tá? Eu não faço nada de forma insegura para dar o feedback aí no geral, tá? Quanto ao que eu tenho feito. Aí ela manda? Como é que ela manda? Ela manda depois? Como é que funciona? Certo? Aí eu vou precisar de mais um apoio seu